Ok. Então, ficou vista de mesa, né? Já tínhamos votado, o conselheiro André já tinha votado, e ficou vista de mesa para a conselheira Lívia. Já pode votar nesse processo, conselheira Lívia? Posso. André, só uma palavrinha, talvez seja bom situar o momento do início da gravação. Sim, obrigada, Edeli. Então, recomeçamos, 10h25, após o intervalo, e vamos dar continuidade ao processo número 3 da pauta, Indústria de Bebidas Antártica, Polar Sociedade Anônima. Estávamos votando, o conselheiro André já votou, eu já relatei, o conselheiro André já proferiu o voto, e estávamos em vista de mesa para a conselheira Lívia. Então, por favor, conselheira Lívia. Só acrescentando, André, a sessão do dia 2 pela manhã. A sessão do dia 2, mas isso até foi... Bom, tudo bem. Eles vão ficar separados dos vídeos. Tá bom, ok. Vamos lá. Tá. Então, quanto ao conhecimento, eu estava olhando o recurso do contribuinte, ele coloca como divergência não a questão do ônus da prova, não a questão da súmula, mas o fato de que o despacho decisório que indefere o pedido tem que conter a descrição dos débitos que comprovam a regularidade, que comprovam a irregularidade fiscal, no caso, né? E isso está no voto do paradigma. O paradigma coloca a indicação genérica do extrato da existência de débitos sem identificá-los não possibilita a averiguação da regularidade na ocasião da opção, nem possibilita a sua regularização. Aí depois lá no final, o despacho decisório não contém qualquer descrição de tais débitos nem comprovação de sua efetiva existência. Então, um dos argumentos para o acórdão paradigma ter dado provimento foi exatamente o ônus da prova, que seria do fisco. Então, acho que aí está comprovada a divergência jurisprudencial, porque enquanto o recorrido não diz nada sobre esse ônus da prova, e já vai para a questão do momento, o paradigma fala, não, mas além do momento, a gente tem a discussão do ônus da prova, assim, o ônus da prova é do fisco, o fisco não comprova quais débitos ele está exigindo regulares, então, eu vou considerar que o contribuinte não teve como se defender disso. Então, eu acho que a divergência está, assim, demonstrada nesse aspecto do ônus da prova, por isso eu abro a divergência, presidente. Ok, conselheiro André quer falar, né, conselheiro André, por favor. Quanto a conhecimento, né? Ok. Tá. Não, pois bem, é só para poder colaborar até com o debate e, na verdade, com a vista de mesa pedida pelo conselheiro Lívia, a princípio, ali, a súmula 37, inclusive a nova redação, entendo que ela está dizendo, ela acredita o seguinte, você tem que comprovar, deve estar comprovada a quitação dos débitos no momento da entrega da declaração. Então, vamos lá, 2011, 2012, quer dizer, naquele momento, só são débitos daquele ano calendário, relativos àquela declaração, certo? E você pode, aí a segunda parte, você pode fazer essa prova no decorrer do processo administrativo. No julgamento em 2016, 2017, você poderia estar fazendo a prova. Tá? Então, assim, entendo que é esse o racional, senão que a súmula, ela diga, tá, diria duas coisas, vamos dizer assim. Né? Não, ela tem esse racional, prova relativa àquela declaração, e essa prova pode ser feita no decorrer do processo. Tá? Então, essa é a primeira premissa. E aí a gente vai acabar entrando aqui na questão até da própria, vamos dizer, insuficiência recursal, não, porque o recorrido, ele coloca, conforme o relatório posto pelo presidente ali, que a prova, de qualquer maneira, não foi feita, né? Não foi apresentada, né? Independente. Realmente, então, assim, o recorrido, ele acaba sendo, então, parece, dentro desse racional colocado pela súmula, ele é convergente com o entendimento. Tem a prova independente, né? Quer dizer, a prova relativa àquela declaração do ano X, ela não foi, quer dizer, a prova da quitação, ela não foi apresentada no decorrer da fase contenciosa. Tá? Então, é isso. Poderia surgir essa outra questão, que é aquela que é relativa aí a uma identificação dos débitos em aberto. Né? Parece que é o que a doutora Lívia está trazendo aqui, mas ali está querendo trazer uma outra questão, que é relativa à identificação desses débitos em aberto.
Mas aí me parece que essa questão ela foi superada pelo recorrido. Ela foi tratada pelo recorrido. Então, assim, o recorrido já teve o seguinte, independente ou não, uma questão ou não dessa identificação desses débitos que estão em aberto, mas você consegue fazer, de qualquer forma, uma prova da quitação com certidão. Tá? Ou tem outros meios de prova para poder para poder demonstrar essa quitação desses débitos à época da entrega, relativos ao calendário, à época da entrega da declaração. E essa prova da quitação, de uma maneira ou de outra, ela não foi apresentada nos presentes atos. Tá? Não consta essa prova. E foi esse o fundamento adotado pelo recorrido, que é convergente com a súmula, para poder, que é convergente com a súmula 37, para poder aí negar o provimento da recurso adotável. É só essa questão que eu queria colocar, senhor presidente. O André, depois, quando você falar de novo, porque agora eu vou passar a palavra para a doutora Lívia, mas, doutor André, falar perto do microfone, porque picotou em alguns momentos a sua fala, tá? Mas vou passar a palavra para a doutora Lívia. Por favor, doutora Lívia. Eu concordo com o que o André falou quanto ao momento. Eu realmente pedi a vista para olhar o momento, mas, na verdade, quando eu vi o recurso, é só porque eu pedi a vista, porque a ementa da Amélia não estava... do processo que a gente julgou em fevereiro, não tinha a ver com a discussão que a gente estava tendo agora, né? E sendo o processo relativo ao mesmo paradigma, eu estava achando um pouco estranho. Então, acho que a questão do momento é aplicável, só que a questão do que débitos você tem que exigir para a regularidade fiscal, ela supera essa discussão do momento, né? São argumentos independentes. Então, se o fisco não consegue dizer quais débitos, como é que o contribuinte vai dizer se ele está regular ou não, independentemente do momento? Acho que é só por isso, acho que são duas discussões paralelas e independentes, e o recurso tenta trazer essa segunda discussão. Eu só estava olhando, eu não consegui olhar se isso estava no recurso, porque realmente foi ignorado pelo acórdão, né? Ele não trata, ele supera isso sem dizer. Eu só estava olhando se isso foi matéria de... Ainda não cheguei lá, estou olhando o relatório aqui, não fala. Mas só coloco essa questão que são duas matérias independentes. Uma questão do ônus da prova de quais débitos têm que ser comprovados, e aí a gente entra numa questão de, tem débito do IBAMA entra ou não, que foi isso que o recurso tratou, né, que o acórdão recorrido tratou, e aí faltou uma certidão específica do FGTS aí, que talvez o contribuinte nem soubesse que tinha que estar. Então, é só isso que eu coloco. Ok. Como é que eu baixei a mão? Baixei. Conselheira Edeli. Assim, eu vou manter a posição que eu externei em fevereiro, acompanhando a conselheira Amélia no conhecimento e no mérito, no caso da mesma contribuinte. Eu enxergo a súmula 37, ela vem solucionar um problema para o contribuinte que faz a comprovação da regularidade posteriormente. Ela não impede que a gente interprete o artigo 60 da 9065 para os casos, a aplicação desse artigo, para os casos em que o contribuinte não traz a comprovação. Né? E isso que foi posto no acórdão recorrido, o contribuinte não trouxe uma certidão de regularidade de um dos débitos, dos débitos em relação ao FGTS, no entender do relator. Então, eu entendo que estamos num caso fora da súmula. E aí, o paradigma, o primeiro, o 101... 101.95962 foi o que eu analisei em fevereiro e concluí que a posição da doutora Sandra Faroni era no sentido de que era necessário que os débitos viessem especificados em algum momento, que o contribuinte não fosse, que o incentivo não fosse negado porque ele deixou de apresentar uma certidão de regularidade. Né? Então, o entendimento de que há aí uma inversão do ônus da prova, a autoridade fiscal, ela não explicita qual é o débito que o contribuinte tem que provar a regularidade, e aí o contribuinte deixa de apresentar a certidão, e sem a certidão, o fato dele não deter certidão, isso significa que o débito pode ser anterior ou posterior à opção.
né? Então, é nesse plano que se vê a inversão do ônus de prova, né? O contribuinte fica numa situação em que ele pode ser obrigado a regularizar um débito posterior à data da opção para que a autoridade reconheça, né? Reconheça o incentivo, isso porque a autoridade não expôs para ele qualquer a pendência efetivamente existente. Então, é uma outra linha, de repente a gente pode até construir uma súmula para isso, mas eu acho que não é a súmula 37. E aí, sob essa ótica, eu vislumbro a divergência, né? Não está demonstrado aqui não foi demonstrado para esse contribuinte qual era o débito, né? E o direito dele foi negado porque ele não apresentou a certidão. Nessa linha, eu entendo que o 101.962 caracteriza a divergência, e o fato de não ser indicada a legislação, especificamente a legislação de regência, eu acho que está bem subentendido, né, em todos esses vestígios de PEC, né, o que se discute ao alcance do artigo 60 da 9065, né, o que significa débito, o que significa regularidade, né, então, para mim, é nesse plano que estamos discutindo a interpretação da legislação tributária, por isso eu vou acompanhar a divergência também para conhecer. Ok, conselheira Amélia. Eu também vou manter a posição de fevereiro e volto com a divergência para conhecer do recurso especial. Ok, conselheira Viviane, como vota? Eu acompanho a relatora, pelo não conhecimento, mantendo também a posição definida em fevereiro, no mesmo caso, então não conheço o recurso, com a relatora. Ok, conselheiro Toselli, como vota? Aqui, pelo que eu entendi aqui, eu estou com um pouco de dificuldade de entender os fatos ainda. Porque uma coisa é o momento do cumprimento de ônus de provar que aqueles débitos estariam suspensos, ou pendentes ou não pendentes. A outra coisa, que é anterior ao mérito, que é esse da prova, é se o fisco teria cumprido os requisitos para fazer aí o lançamento. E qual requisito? A identificação dos débitos. Pelo que eu vi, e essa que é a minha dúvida, e aí até peço ajuda agora para quem estudou o processo, o recurso especial, ele está fundamentado na tese do cumprimento ou não da prova, o momento que o contribuinte tem que provar. E eu não vejo, em nenhum momento, no acórdão recorrido, na minha breve análise, essa discussão prévia, se, nesse caso concreto, os pretensos débitos impeditivos foram ou não relacionados para o contribuinte. Isso, para mim, é causa de nulidade material, mas eu não sei até que ponto agora isso é objeto do recurso especial. Porque, para mim, vendo aqui, o recurso especial, ele não discute a nulidade, o que eu chamo de nulidade, e só o momento da prova. O acórdão diz, você tinha que ter mostrado quando da decisão. O contribuinte fala, não, eu vejo aqui outros acórdãos que permitem que eu faça isso ao longo do processo. Mas, por outro lado, o fato do contribuinte agora ter no recurso especial, ele tem indício que fala que ele mesmo sabe quais são os débitos, esses débitos estariam suspensos, ele fala isso, também contradiz aquele primeiro ponto. Enfim, então eu vejo aqui, senhores, que apesar do contribuinte poder ter o direito dessa nulidade, isso não é objeto do recurso especial. Para mim, o recurso especial é esse que eu vi que a Lívia levantou a mão. A minha dúvida é essa, Lívia, se isso é objeto ou não do recurso especial, porque pelo que eu vejo aqui é só o momento processual. Quando que eu tenho que fazer a prova? E aí o contribuinte, ele discute isso antes, ou seja, o acórdão recorrido, ele fala que, na verdade, não é causa de nulidade a falta de demonstrar quais são os débitos no momento do lançamento. Eu não vi isso, entendeu? É só esse ponto que eu queria discutir para poder encaminhar meu voto. Só a Edeli pediu para falar primeiro. Só um minuto. Edeli está na ordem. Edeli, Lívia e Caio, tá? Então, Edeli, por favor, está com a palavra. O acórdão recorrido, ele nega provimento ao recurso voluntário do contribuinte, dizendo que não pode ser reconhecido o incentivo porque ele não apresentou a certidão negativa do FGTS.
Então, implicitamente, ele valida o ato que vem desde o início indicando genericamente que ele tem débitos e mantém o indeferimento porque não foi apresentada a certidão negativa para dizer que não tem débitos. E o paradigma, o 101.95962, ele vem dizer o momento em que se deve verificar a regularidade fiscal é a data de opção na declaração. Assim, e aí a segunda parte que foge à súmula, assim, para indeferir o pedido, deve a autoridade indicar quais os débitos existentes nessa ocasião para que o contribuinte possa quitá-los e usufruir do benefício. A indicação genérica no extrato de existência de débitos sem identificá-los não possibilita a averiguação da regularidade na ocasião da opção. A impossibilidade de se provar e até de se verificar se na data de opção ele tinha débitos, nem possibilita sua regularização caso eles realmente existissem. Então, não existe realmente uma discussão de nulidade do ato, né? Mas o requisito de validade para que o contencioso se desenvolva regularmente, ele está implicitamente posto pelo paradigma que diz da necessidade dessa prova, dessa identificação dos débitos pela autoridade fiscal e implicitamente negado pelo acórdão recorrido quando ele valida um ato sem especificação de débitos, tão somente porque a certidão de irregularidade não foi apresentada. Conselheira Lívia, está com a palavra. Implicitamente negado, né? O acórdão recorrido, ele não diz disso, ele parte disso como premissa, ele nem fala, mas desculpa que eu fiz assim, é porque o recurso especial, ele bate exatamente no ponto de que, no item 10 lá, eventual existência de débito junto ao FGTS não autoriza o indeferimento, porque o despacho decisório não contém qualquer descrição de tais débitos, nem comprovação de sua efetiva existência, sendo que é pacífica a jurisprudência nesse caso para reconhecer o direito do contribuinte. Então, o que o contribuinte coloca no recurso especial é exatamente que eu ter débito ou não é uma discussão paralela, mas eu tenho uma discussão anterior que o despacho decisório que me negou o direito não diz que débitos eu tinha, então eu não tenho como regularizar. Então, ele trouxe, sim, essa discussão, que é uma discussão além da súmula, né? Só por isso que eu fiz assim, desculpa por ter sido tão efetiva, mas... Ok. Peraí, só o conselheiro Caio quer falar e depois o conselheiro André. Doutor André, só esclarecendo, eu abaixei a mão porque exatamente eu queria contribuir com o esclarecimento ao conselheiro Toselli, mas eu acredito que a Edeli e a própria Lívia já fizeram, então eu vou resguardar então minha palavra só para o meu voto. Então, se o Toselli está satisfeito, eu também estou satisfeito. Tá, ok. Conselheiro André, fala perto para... Ok. Estão ouvindo bem, né? Vamos lá. Então, pronto. De fato, há uma discussão em termos do paradigma em torno dessa questão de uma discriminação desses débitos. Tá? O que se coloca aqui é como o recorrido ele trabalhou essas questões. Tá? E parece que o recorrido ele entendeu superada a questão relativa a uma potencial falha dessa discriminação dos débitos, na medida em que ele coloca, ele aponta objetivamente que os débitos que estão em aberto aqui são os do FGTS, ele afasta os demais débitos, você faz a leitura aqui que fiz do recorrido, tanto do relatório quanto do voto, tá? Ele afasta, fala que é do FGTS, e aí, buscando até o próprio relatório do recorrido, sabe, o extrato de aplicações de incentivos fiscais aqui, apesar de sucinto, né, ele relaciona aqui as pendências, realmente pendências de maneira genérica, tá? Mas o extrato ele deixa ali como uma das pendências ali, pendências junto ao FGTS. Tá? Agora, realmente, aí cabe essa discussão. Quer dizer, o extrato ele já traz ali, de uma maneira clara, que o indeferimento foi devido a uma pendência com o FGTS. Tudo bem. E o que o colegiado estaria, então, entendendo nesse sentido? Então, não seria suficiente isso. Eu deveria, então, listar quais as pendências, uma por uma, do FGTS estariam abertas
para que ele pudesse promover essa quitação. Não sei se é, mas ainda que o colegiado entendesse dessa maneira e respeito à opinião, não me parece que esse extrato de aplicações ele esteja absolutamente ali, vamos dizer, absolutamente ineficaz. Tá? Ainda que de maneira sucinta, ele aponta ali essas pendências para o FGTS, cuja prova, aí repito, ela não foi feita no decorrer da fase contenciosa. Tá? Então, é só essa questão que eu queria levantar, tá? E até também compreender o que seria, então, esse requisito posto ali para que se torne devidamente aí, realmente transparente aí, realmente, a regularização fiscal aí para fins de gozo e benefício. Tá? Mas, assim, então, fazendo uma leitura do que vi aqui, realmente não entendo que haveria, no caso, está claro ali, pendência de FGTS, e aí me parece que não poderia, sim, a parte, ela, diante dessa informação, está aí buscando uma quitação ali, buscando mais esclarecimentos para poder promover essa quitação. Tá? Então, não me parece que há visto de motivação a ponto de cessear uma defesa aí nesse caso. Tá? Então, essas considerações que eu queria fazer, senhor presidente. Ok. Conselheiro Toselli, já consegue votar ou quer mais algum esclarecimento? Presidente, eu vou acompanhar a divergência porque eu acho que foi ventilada essa questão e o recurso especial deve ser conhecido. Ok. Conselheiro Caio? Presidente, inclusive mantendo a coerência da votação de fevereiro, eu acompanho a divergência aberta pela conselheira Lívia. Ok. Então, foi por maioria conhecido o recurso, eu fiquei vencida a relatora no conhecimento. Por enquanto, vamos passar para o mérito, mas aí, a princípio, aí eu vou designar a doutora Lívia para fazer o voto vencedor do conhecimento e vamos aguardar o desenrolar do mérito, então, tá? No caso do mérito... Andréia, desculpa, só você vencida, acompanhada por André e Viviane. Ah, sim, André e Viviane, perfeito, desculpa. Agora eu vou passar aqui para o mérito, porque no mérito eu estou negando o provimento. Peraí. Porque, na verdade, eu entendo que vai haver um reexame de documentos apresentados, né? Então, isso já não é o papel aqui, na minha opinião, da Câmara Superior. Efetivamente, assim, para mim, não houve divergência com os paradigmas indicados, nem tampouco a indicação, qual teria sido o dispositivo legal objeto da divergência. Então, o recorrido apreciou os fatos, analisou os documentos e entendeu pela não comprovação, realizando, inclusive, pesquisa no site da Caixa. Então, para mim, eu nego o provimento por uma questão de não ter de ter esse reexame de documentos reavaliados, o que eu entendo não ser papel da nossa Câmara Superior. Mas, de todo modo, eu até vou pedir vênia, caso seja vencedora, nesse caso, de elaborar melhor o voto, no caso do mérito, porque estava, assim, numa situação bem confortável em relação ao não conhecimento. Aí eu vou desenvolver mais isso, foram só parâmetros para me situar, mas eu desenvolveria melhor e apresentaria aí o voto com mais substância, né, no caso, porque foram pontos assim que eu realmente não enxerguei de que haveria um exame de mérito, porque é apenas um reexame de documentos. Então, não entraria, não conheceria no mérito, né, essas questões, por conta de, na minha abordagem do não conhecimento, já não ter já haver, na minha opinião, a convergência entre o recorrido e o paradigma. Então, seria um simples reexame de documentos, a gente estaria repetindo o que já foi feito, um retrabalho, que, no caso, não haveria por que a gente ter esse tipo de situação. Então, eu nego o provimento ao recurso do contribuinte nessas bases, tá? É isso. Então, esse é o meu voto. Alguma dúvida com relação a isso? Conselheiro André já pode votar? Tá, pode ir lá, conselheiro. Pois bem, acompanho a relatora e, tomando como referência as minhas considerações postas ali em relação ao exame de admissibilidade, reforça a posição no sentido de que o
extrato de aplicações, ainda que de maneira sucinta, isso há de se reconhecer, ele delimita ali quais seriam ali os débitos ali em aberto, quer dizer, qual seria a natureza dos débitos em aberto. Né? E é razoável supor aqui que, tendo notícia desse extrato, poderia a parte, sim, requerer, então, um maior detalhamento desses débitos para poder aí promover a sua quitação. A opção foi outra, foi se dizer que não, olha, o extrato aqui, no caso aqui, a opção está sendo licitamente em termos de direito. Não, o extrato não tem uma motivação suficiente, é o que está sendo dizendo aqui. Né? O extrato não está devidamente motivado, não está claro, é impossível para a parte poder promover uma regularização dessa pendência e aí fazer o gozo da fruição. Então, a opção foi outra. Não foi, poderia ter a parte ter optado, não, então vamos lá. FGTS, então me relacione, então, quais as pendências de FGTS para que eu possa promover essa quitação. Poderia ter se seguido esse caminho. Optou-se por um outro caminho. Falar que não tem motivação nenhuma. Quer dizer, é um argumento, né, mas não me parece que aqui, e ainda mais em sede no contencioso administrativo tributário, seja um argumento razoável. Acho que seria também perfeitamente sustentável você abrir, sim, como já vimos em outras oportunidades, pode-se sim abrir uma dialética no contencioso tributário, no sentido, olha, essa prova aqui não... qual a prova que deve ser apresentada? Então, apresento a prova para aí sim fazer prova dessa quitação, para fazer aí jus a essa, para demonstrar essa quitação, tá? Então, me parece aqui um caminho bem formalista, né, e até afastando-se um pouco do próprio princípio ali, da verdade material, que pauta o direito tributário. Tem extrato, pendência de FGTS. Seria mais do que possível e razoável você pedir uma discriminação para poder se buscar isso. Então, diante dessas circunstâncias, não me parece razoável agora eu chegar e falar assim, não, esse extrato aqui, ele não tem motivação, ele impossibilitou por completo a defesa da parte para poder fazer o gozo da fruição. Porque entendo, com a devida venda, que isso não aconteceu. Uma coisa seria se a parte tivesse ali procurado ali a repartição e buscado ali um detalhamento, a repartição tivesse falado, não tem detalhamento, não tem como lhe fornecer isso, o que eu tenho a lhe dizer é somente isso, débitos abertos em FGTS. Só tem isso, aí realmente consideraria adequado ali esse entendimento de que não, aí realmente, olha, aqui está caracterizado o cerceamento de defesa, nem sei quais os débitos que foram apontados e nem sei quais os débitos eu deveria quitar para poder fazer a defesa da fruição. Mas esse diálogo não foi estabelecido. Então, e não haveria óbice para que esse diálogo fosse estabelecido. Então, dito isso, acompanho a relatora, acrescentando essas considerações. Ok. Conselheira Lívia, como vota? Eu vou divergir, como feito na sessão de fevereiro, né? O voto da Amélia vai ser, se eu ficar com o voto vencedor, é praticamente o voto aqui. Ela até reproduz um voto da Adriana, porque na ocasião a matéria foi analisada pela Câmara Superior, o relator tinha sido o Rafael, e a Adriana ficou com o voto vencedor. E ela coloca que a questão aqui não é nem cerceamento do direito de defesa do contribuinte, é o ônus da administração quanto ao fato constitutivo do seu direito de indeferir o pedido. Então, que a administração que teria o ônus de demonstrar que débitos existem para fins de indeferimento do pedido, né? É o mínimo que quem acusa tem que provar. Então, o voto vai nessa linha, e eu acho que é perfeito, e então vou com a divergência, presidente. Na verdade, abrir a divergência. Ok. Conselheira Edeli. Sim, eu acho que é nessa linha que a conselheira Lívia coloca, o que me parece que está sendo requerido aqui é que no momento do indeferimento do PERC se diga quais são os débitos, né? Então, ainda que o extrato tenha aquela indicação genérica, o fato é que no momento do indeferimento do PERC
a Receita Federal ela consegue identificar quais são os débitos que estão inscritos na PFN, quais são os débitos que estão em aberto na Receita, mas ela não tem acesso aos sistemas do FGTS e, por isso, ela acaba invertendo o ônus e dizendo ao contribuinte, olha, me traga a certidão de regularidade do FGTS. E aí ficamos nesse dilema aqui o tempo todo, né, sobre realmente ele é devedor do FGTS, esse débito é contemporâneo à época da opção, né, essa informação não vem e, na verdade, o que vem para o processo, esse aqui da mesma forma que aquele analisado pela conselheira Amélia, na folha digital 544 tem a certidão de regularidade da incorporadora, né, esse documento é ignorado o tempo todo no processo. Né? Então, o acórdão recorrido ele se pauta na pesquisa no site do FGTS, do CNPJ da incorporada, né? E o recorrente traz já em recurso voluntário, né? Esse documento, não sei se ele trouxe antes, mas está em recurso voluntário. Então, eu acho que a discussão aqui é a necessidade, o que deve a autoridade administrativa usar como motivação para indeferimento do PERC. Né, se nem ela mesma consegue identificar quais são os débitos do FGTS para a gente depois analisar se eles são contemporâneos ao momento da opção ou não, então o caso é realmente dar provimento ao recurso voluntário, porque não está caracterizado o impedimento ali de acordo com os parâmetros da súmula 37. Isso acompanha a divergência. Ok. Conselheira Amélia? Vou também acompanhar a divergência e esse ponto que a conselheira dele ressaltou, que eu iria ressaltar mesmo, que naquele caso a empresa havia sido incorporada em 99 e ele havia trazido a certidão em nome da matriz com essa regularidade fiscal do FGTS, né? Então, diante da incorporação, né, ela tinha apresentado a certidão. Então, eu vou com a divergência, inclusive eu posso até fazer o voto vencedor se for o caso. Tá? Ah, tá, ok. Obrigada, doutora Amélia. Vai ter sempre. Conselheira Viviane. Acompanho a relatora, concordo que não deve ser dado provimento ao recurso do contribuinte, nesse caso, não houve a comprovação pela divergência posta e concordo com as razões da conselheira relatora para negar provimento. Ok, conselheiro Tozelli. Presidente, eu entendo que se justamente a existência do débito, o que motiva o indeferimento, o débito tem que estar discriminado de forma pontual. É isso que está impedindo, e não de forma genérica. Então, eu vejo nisso uma nulidade material, razão pela qual eu acompanho a divergência para dar provimento ao especial. Conselheiro Caio. Presidente, da mesma forma quanto ao conhecimento, eu acompanho a divergência nos termos daquilo que foi votado já em fevereiro. Ok, então, no caso, então, ficou dar provimento por maioria, vencida a relatora, conselheiro André e conselheira Viviane. Então, vou, doutora Lívia, passar o voto para a doutora Amélia, né? Dado aí o precedente, tá bom? Ok, então, agora vamos passar para o item 4. Itaú, distribuidora de títulos e valores mobiliários, tá? Tem um memorial, tá? Na pasta, para quem quiser acompanhar. Deixa eu pegar aqui. É o 16.327. Vou pegar aqui. 2006-10. Acho que é esse aqui. Muito bem. Então, vamos lá. Trata-se de recurso especial da Fazenda Nacional, interposto em face da decisão proferida pela terceira turma da primeira Câmara, no acórdão 11.03.00647, na sessão de 10 de abril de 2012, que deu provimento por unanimidade ao recurso voluntário do contribuinte. É um processo de PERC também, conforme dados constantes da ficha 36 da DIPJ de 2004, o contribuinte destinou parcela do imposto de renda recolhido para aplicação do FINOR, mas os incentivos fiscais não foram confirmados pela Receita Federal.
Nos termos do despacho decisório de folhas 165, o PERC do contribuinte foi indeferido pela DENF São Paulo sob o fundamento de que foram consultados o CADIM, CISBACEM, e os registros de regularidade mantidos pela RFB, PGFN, INSS, Caixa Econômica, FGTS, e que tais consultas indicam que a empresa estaria em situação irregular junto ao CADIM, a RFB e a PGFN, razão pela qual foi aplicado o artigo 60 da 9.069 de 95, que condiciona a concessão ou o reconhecimento de qualquer incentivo ou benefício à comprovação da quitação dos tributos e contribuições federais. Com a ciência do indeferimento, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade com o seguinte argumento relativo à situação irregular. Porém, tais irregularidades são, na maioria dos casos, inexistentes, já que inúmeras vezes a recorrente, embora tenha pago o tributo ou tenha obtido suspensão de exigibilidade em razão de falhas no cadastro do sistema do fisco, vê-se impedida de obter certidões negativas ou receber cobranças desses supostos débitos, sendo, por isso, obrigado a requerer baixa do débito inexistente ao próprio órgão administrativo ou buscar tutela judicial para tanto. Não bastasse isso, tal situação está impedindo a emissão de incentivos fiscais a que tem direito o impugnante. Não é possível que o direito ao incentivo fiscal apurado na declaração de 2004 esteja vinculado a esse sistema, que algumas vezes apresenta distorções na situação real do cadastro contribuinte. Assim, se o julgador tivesse analisado esse processo na fase de situação cadastral regular, teria deferido o incentivo. No entanto, poucos dias depois, em face da mudança da situação cadastral para irregular, indeferiu. A Delegacia de Julgamento de São Paulo, em 6 de julho de 2009, indeferiu a manifestação de inconformidade do contribuinte, com base na premissa de que, em seu apelo, o contribuinte não apresentou qualquer argumento específico referente às pendências fiscais apontadas pelo despacho decisório. Com a ciência da decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário, no qual basicamente repisou os argumentos da impugnação, além de anexar documentos que comprovariam que os débitos questionados estariam com exigibilidade suspensa. Juntou ainda cópia da certidão negativa de débitos relativos às contribuições previdenciárias e as de terceiros e certidão de regularidade da FGTS. Em abril de 2012, a terceira turma da primeira Câmara, por meio do acordo 11.030.0647, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso do contribuinte com a decisão assim emendada. Então, a concessão de reconhecimento de qualquer incentivo ou benefício fiscal fica condicionada à comprovação da quitação de tributos e contribuições federais. A apresentação de certidões de regularidade fiscal supra exigência legal nos termos do que prescreve 206 do CTN, sendo as divergências apontadas referentes a débitos havidos pela recorrente em relação à Procuradoria da Fazenda Nacional, certidão positiva com efeito negativa comprova a regularidade fiscal. A aplicação do enunciado número 37 da súmula CARF. Com a ciência da decisão, a Fazenda apresentou recurso com os seguintes argumentos. Registre, em primeiro lugar, que não se está diante da interposição de recurso especial diante de acórdão que aplicou a inteligência da súmula de jurisprudência CARF, previsto no 67, parágrafo 2º do RICAF, aprovado pela portaria 256 de 2009. Portanto, o que se pretende com o presente recurso é exatamente a aplicação da inteligência referida à súmula. Segundo o enunciado acima transcrito, fica claro que a comprovação deve relacionar-se ao momento da opção pelo incentivo fiscal, o que pode ser diferido durante o curso do processo fiscal. Segundo a súmula, é apenas o momento da apresentação da prova, mas sempre fazendo referência ao passado, aquele específico momento da opção pelo benefício. A comprovação da regularidade, segundo a decisão recorrida, ocorreu por meio de documentos contemporâneos à data da apresentação, nos autos e não relativos à data da opção pelo benefício. Contudo, contrariamente à decisão estampada no acórdão recorrido, o acórdão que ora se passará a apontar como paradigma, 108.07.970, contribuinte que opta por benefícios fiscais como FINOR deve demonstrar a sua regularidade fiscal com documentos relativos ao momento da opção pelo incentivo. No caso, a decisão recorrida, por considerar que o contribuinte providenciou a apresentação e anexação aos autos de certidões de folhas 255 e 256, que se referem respectivamente à certidão negativa de débitos relativos às contribuições previdenciárias e às terceiros, e certidão de regularidade da FGTS, estaria provada a sua regularidade fiscal. A decisão recorrida, não obstante a ausência da indispensável certidão de débitos relativos aos tributos federais e a dívida ativa da União, considerou como comprovada a regularidade fiscal do contribuinte mediante a apresentação de certidão negativa de débitos relativos às contribuições previdenciárias e as de terceiros, certidão de regularidade da FGTS.
Ocorre que, na esteira do entendimento adotado nos paradigmas, essas certidões não são suficientes por si só para afastar a regularidade fiscal do contribuinte. Também são igualmente necessárias as certidões extraídas perante a INSS, RFB e PGFN, bem como outros documentos e esclarecimentos, se for este o caso, como, por exemplo, comprovação da causa que resultou na suspensão da exigibilidade de determinado tributo. Com efeito, ao analisar os documentos constantes dos autos, percebe-se que o recorrido não logrou demonstrar a sua regularidade fiscal à época da opção pela destinação de parte do seu imposto de renda ao FINOR, mesmo diante da possibilidade albergada enquanto enunciado da súmula 37 do CARF de trazer aos autos essa comprovação a qualquer momento no curso do processo. Enfim, uma vez não demonstrada pelo contribuinte a quitação dos tributos e contribuições federais quando da sua opção pelo incentivo, e diante da ausência de elementos, outros de prova que certifiquem sua regularidade, torna-se inviável o cancelamento do auto de infração, sobretudo porque, nessas circunstâncias, não é dever do fisco provar eventual pendência fiscal. O recurso especial fazendário foi objeto do recurso do despacho de admissibilidade que lhe deu seguimento. Por seu turno, o contribuinte, com a ciência do recurso e da sua admissibilidade, apresentou contra-razões, pugnando pelo não conhecimento do apelo fazendário e, subsidiariamente, pelo seu desprovimento, com base nos seguintes argumentos. O recurso especial fazendário não deve ser conhecido, pois os paradigmas indicados tratam de processos administrativos PERC, nos quais o contribuinte for intimado a apresentar documentação comprobatória de sua situação regular, sendo certo que, no presente caso, tal como se verifica da íntegra do processo, em momento algum a recorrida foi intimada a apresentar documentos comprobatórios, mas, pelo contrário, apenas teve conhecimento do indeferimento do seu pleito e teve a oportunidade de apresentar documentação comprobatória por meio de manifestação de conformidade por ocasião do despacho decisório emitido. A recorrente, para justificar seu inconformismo, parte da premissa de que a comprovação da regularidade fiscal da recorrida faz menção a período posterior ao da opção pelo incentivo, 2004, e foram apresentados posteriormente a tal momento. Todavia, a leitura do acordo recorrido tem-se que o entendimento emanado por aquela turma julgadora está em perfeita consonância com o entendimento majoritário desse colegiado, visto que concluiu que a outorga do benefício e incentivos fiscais pressupõe, nos termos do 9.069/95, a regularidade do contribuinte no que tange ao pagamento de tributos e contribuições federais. É o relatório, não tem sustentação oral, vou para o voto. Conhecimento, aí trago aqui o artigo 67. No caso dos autos, o despacho de admissibilidade deu seguimento a duas matérias veiculadas pela Fazenda. A interpretação do artigo 60, segundo o enunciado da súmula 37 do CARF, e comprovação da regularidade fiscal. Em relação à primeira matéria, verifica-se que a recorrente pugna por uma interpretação literal da súmula 37, com base na premissa de que a comprovação da regularidade deve relacionar-se ao momento da opção pelo incentivo fiscal. Contudo, verifica-se que o fundamento apresentado pela recorrente tomou como referência a redação anterior, mesmo caso do primeiro. Ocorre que a atual redação da súmula não comporta racional defendido pela recorrente, pois expressamente estabelece que, aí trago a súmula 37 aí, os senhores estão lendo aí no meu voto. Para fins de deferimento do PERC, a exigência de comprovação da regularidade fiscal deve se ater aos débitos existentes até a data da entrega da declaração dos rendimentos pela pessoa jurídica, no qual se deu a opção pelo incentivo, admitindo-se a prova da regularidade em qualquer momento do processo administrativo, independentemente da época em que tenha ocorrido a regularização, inclusive mediante a apresentação de certidão de regularidade posterior à data da opção. No caso dos autos, em nenhum momento a fiscalização exigiu que o contribuinte demonstrasse a regularidade do seu status fiscal no momento da opção pelo incentivo. Tanto assim que o despacho decisório que indeferiu o pleito justificou tal entendimento com base na situação fiscal no momento em que foi proferido, ou seja, setembro de 2007. Diante desse cenário, e com a alteração da súmula 37, forçou-se concluir que a reclamada interpretação literal do teor pacificado por este Conselho simplesmente levaria a um desfecho contrário à pretensão da recorrente, visto que o contribuinte efetivamente apresentou comprovação da sua regularidade fiscal em momento posterior à opção, quando de sua defesa em sede de recurso voluntário. Assim, dado que o fundamento da recorrente resta prejudicado pela alteração promovida na súmula 37, penso que não há como conhecer do recurso quanto a esta matéria, estando também prejudicada a análise do paradigma indicado, 108.07.970. Em relação à segunda matéria veiculada em seu recurso, aduz a Fazenda Nacional, com esteio nos acordos 103,
22.915, 105, 15.630, que o contribuinte não atendeu à solicitação para apresentação de documentos que comprovariam a sua regularidade fiscal perante a Procuradoria e o INSS FGTS, formalidade legal cujo cumprimento está previsto no artigo 60 da 9.069 de 95, que expressamente vincula a concessão ou reconhecimento de qualquer incentivo ou benefício à comprovação pelo contribuinte da quitação dos tributos e contribuições federais. Ocorre que os acordos indicados com a devida vênia não preenchem os requisitos de admissibilidade, nem guardam semelhantes com a questão fática discutida nos autos. Conforme o Acórdão 105.15.630, cuja ementa foi trazida pela recorrente para demonstrar a alegada divergência, simplesmente reproduz o teor do artigo 60 da 9.069, ou seja, a concessão ou reconhecimento de qualquer incentivo fiscal ou benefício fiscal, incentivo ou benefício fiscal, relativos a tributos e contribuições administrados pela Receita Federal, fica condicionada à comprovação pelo contribuinte da quitação de tributos e contribuições federais. Não comprovada a regularidade fiscal da requerente, é de ser mantida em deferimento do PERC. Por óbvio que não se discute a aplicabilidade do referido artigo 60 ao caso dos autos, pois em nenhum momento se verifica qualquer dúvida acerca da necessidade de comprovação da regularidade fiscal como pressuposto para gozo dos benefícios fiscais, de sorte que tal acordo em nada diverge com a interpretação conferida pelo recorrido. O que poderia ensejar a divergência seria o teor do acordo número 103.22.915, que prevê o indeferimento do benefício fiscal quando desatendida pelo contribuinte a solicitação para sua comprovação de regularidade fiscal. Aí vem a ementa, né? Desatendida pela requerente a solicitação para comprovação da regularidade fiscal, deve ser rejeitado o pedido de PERC. Entretanto, verifica-se que, na hipótese dos autos, não houve intimação específica para que o contribuinte comprovasse sua regularidade fiscal, pois o despacho decisório simplesmente na data de intimação cai por terra o argumento quais seriam as certidões necessárias para a comprovação da regularidade fiscal, dada a falta de similitude fática entre o acórdão número 103.22.915 e o recorrido. Ademais, o recorrido entendeu que efetivamente houve a comprovação da regularidade fiscal, como se pode depreender a seguir com os destaques. A prova da regularidade de pagamento de tributos e contribuições é feita pela apresentação de certidões de regularidade fiscal emitidas pelos órgãos arrecadadores das exações, na esteira do que dispõe o 205 do CTN nestes termos. Como é ser disso, a prova da regularidade deverá ser expedida, ainda que existam em nome do contribuinte débitos e pagos, desde que configuradas as hipóteses descritas no 206 do CTN, penhora em ação de execução e suspensão de exigibilidade. A regularidade fiscal, requisito estabelecido pelo artigo 60 da Lei 9.069/95, foi devidamente comprovada pela recorrente mediante a apresentação de certidões de regularidade fiscal negativas de débitos. Este Conselho, analisando a questão da prova de regularidade fiscal para fins de deferimento de pedidos de revisão de ordem de emissão de incentivos fiscais, editou a súmula 37. Então, de novo, a aplicação do entendimento simulado impõe provimento do recurso voluntário face à apresentação de certidão de regularidade fiscal pela recorrente, quando da apresentação de manifestação de inconformidade. Constata-se que o acórdão recorrido reconheceu expressamente a aplicabilidade do artigo 60 ao caso dos autos, o que afasta a tese de divergência em relação ao acórdão 105.15.630, assim como também entendeu que o contribuinte, embora não intimado a comprovar sua regularidade fiscal, o que também afasta a tese de divergência em relação ao 103.22.915, o fez de forma adequada, entendimento cujo reexame não é em sede de recurso especial, nos termos propostos pela recorrente, de forma que não há como conhecer seu recurso no que tange a segunda matéria suscitada. Conclui-se, portanto, que não há como conhecer do recurso especial apresentado ante o não preenchimento de requisitos essenciais para o segmento das duas matérias, nos termos do 67, parágrafo 12 do anexo 2 do RICAF. Então, eu voto por não conhecer o recurso fazendário. Já estão preparados para votar? Então, conselheiro André. Acompanho a relatora, só tecendo uma observação aqui, que nesse caso aqui, a
contribuinte, ela, no decorrer da fase contenciosa, ela, no contexto da dialética que é aberta, que eu coloquei ali na aplicação anterior, ela faz a prova dessa quitação, essa prova, né, prova dessa quitação desses débitos, e aí, diante dessa prova, ainda que feita no decorrer da fase contenciosa, na ocasião da entrega, Tá picotando, André, fala mais perto do computador. Na medida que ela faz essa prova, no decorrer da fase contenciosa, tá, ela logra demonstrar o gozo do benefício. Tá? E só mais uma consideração, senhor presidente, aqui também me parece que seria cabível também a aplicação do parágrafo 3º do 67, no sentido de que a decisão recorrida estaria convergente com um enunciado, com o entendimento expresso pela súmula. Tá? Então, com a relatora. Concordo. Conselheira Lívia, como vota? Acompanha a relatora. Conselheira Edeli. Eu vou acompanhar pelas conclusões, que esses casos de PEC, eles nunca são simples e nunca são iguais, né? Eu fui no recurso especial da Procuradoria para entender o que ela estava reclamando, porque ela está questionando na primeira divergência a questão do conceito de prova de quitação, né? Se prova de quitação é trazer o documento do pagamento feito antes da opção ou provar que o débito, ou provar que não tem débito, né? Então, quando ela questiona esse entendimento que está no acórdão recorrido que acolhe as certidões como prova de quitação, a Procuradoria está recorrendo de um acórdão que aplicou entendimento de súmula, né? E mais claramente na forma reformada da súmula, atualizada da súmula em 2018. Na segunda divergência, me parece que o que ela está reclamando é que o incentivo foi reconhecido apesar de não apresentar a certidão de débitos de quitação da PFN. Ela traz aqui, ela se refere a folhas do processo para dizer que tem tal certidão, mas que não tem a certidão de dívida ativa, não tem a certidão negativa de dívida ativa da União. E aí eu acho que o recurso não pode ser conhecido por ausência de pré-questionamento, porque o acórdão recorrido afirma que as certidões existem e ela deveria ter embargado o acórdão recorrido para questionar a omissão quanto à inexistência de certidão da PFN. Então, é uma visão muito particular minha aqui do recurso especial, por isso eu vou acompanhar pelas conclusões. Ok. Conselheira Amélia, como vota? Eu acompanho a relatora. Ok. Doutora Viviane, como voto? Microfone, doutora Viviane. Tá mudo. Saí da tela, desculpa. Eu acompanho a relatora, também vou acompanhar pelas conclusões, concordo com o posicionamento da conselheira Edeli, que a segunda divergência me pareceu meio assim, complexa, mais complexa, e no sentido da ausência de pré-questionamento me deixa mais confortável também pelo não conhecimento. Apesar de concordar com o voto da relatora, é só uma questão de complemento, né? Então, acho que eu acompanho também. Tá, pelas conclusões, né? Certo? Conclusões. Isso. Conselheiro Tozelli, como vota? Eu acompanho a relatora. Ok. Conselheiro Caio, como vota? Com a relatora sem ressalvas. Ok. Então, foi negado o conhecimento por unanimidade. E Edeli e Viviane, pelas conclusões, certo? Então, vamos continuar, gente. Vamos lá. Número 5 da pauta, Itaú Vida e Previdência. Vou colocar já está na pasta. BPERC. Bom, também recurso do contribuinte aqui agora, né? Decisão proferida pela turma da segunda Câmara no acórdão 1202-00479, na sessão de fevereiro de 2011, que negou o provimento ao recurso voluntário. O processo trata de PERC, ano calendário 2002, exercício 2003.
nos termos do despacho decisório de folha 148, proferido em março de 2006, o PERC do contribuinte foi indeferido sob o fundamento de que, em consultas ao CADIM e aos registros de irregularidade mantidos pela Receita Federal, PGFN, INSS e CEF, constatou-se a existência de irregularidades constantes. 1. Situação irregular junto à PFN, CND, mais recente, vencida desde setembro de 2004, situação irregular junto à Receita Federal, razão pela qual foi aplicado o artigo 60 da norma 1069 de 95, que condiciona a concessão ou reconhecimento de qualquer incentivo ou benefício à comprovação da quitação, né? Com a ciência do indeferimento, o contribuinte apresentou manifestação de conformidade, a DLNC de julgamento em São Paulo indeferiu a manifestação, após análise de todos os débitos relativos ao contribuinte, firme na premissa de que que não comprovou a suspensão de sua exigibilidade por meio de documentos hábeis idôneos. Com a ciência da decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário, no qual basicamente repisou os argumentos da impugnação, com ênfase no fato de que sua situação cadastral oscila com frequência e que o reconhecimento de seu direito não poderia depender de problemas de sistemas destinados à comprovação de pagamentos. O contribuinte juntou com recurso cópia da certidão positiva com efeito negativo. Em 6 de abril de 2010, a segunda turma da segunda Câmara, mediante resolução, converteu o julgamento em diligência, a fim de que fossem verificados os conteúdos de diversas certidões relacionados ao caso. Então, está aí a tabela. Após o cumprimento da diligência, os autos retornaram a este Conselho, em 21 de fevereiro de 2011, e a segunda turma da segunda Câmara, por meio do Acórdão 202, que já citei acima, negou o provimento ao recurso do contribuinte em decisão assim emendada. A concessão de incentivos fiscais relativos a tributos ou contribuições administrados pela Receita Federal fica condicionada à comprovação pelo contribuinte de sua regularidade fiscal. Uma vez existentes delitos fiscais no momento do pedido, não se pode contrariar o que determina o artigo 60 da norma 1065 de 95. A súmula CARF 37, para fins de deferimento do PERC, a exigência de comprovação de regularidade fiscal deve se ater ao período a que se referir a declaração de rendimentos de pessoa jurídica, na qual se deu opção pelo incentivo, admitindo-se a prova da quitação em qualquer momento social. A divergência que fundamenta o presente curso envolve a discussão acerca da correta interpretação do artigo 60 da Lei 9.065 de 95, que se refere ao momento da comprovação pelo contribuinte de sua regularidade fiscal. No recorrido, entenderam os julgadores que a concessão de incentivos fiscais relativos a tributos ou contribuições administradas pela Secretaria da Receita fica condicionada à comprovação pelo contribuinte de sua regularidade fiscal. E uma vez existente delitos no momento do pedido, não se pode contrariar o que determina o artigo 60 da 9.065 de 95. O que a oitava turma especial do antigo primeiro Conselho de Contribuinte já se manifestou, ocorre que a oitava turma, no sentido contrário ao acórdão supra, consoante se observa da ementa abaixo transcrita. No mencionado acórdão, paradigma, conclui-se que há um deslocamento do marco temporal para efeito de verificação da regularidade fiscal, admitindo-se novos momentos para o contribuinte comprovar o preenchimento do requisito legal, dando-se a ele a oportunidade de regularizar pendências enquanto não esgotada a discussão administrativa sobre direito ao incentivo. Inclusive, caso haja apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito negativa, válida na data da apresentação do recurso. Assim, conforme é possível verificar na íntegra do referido acórdão, a interpretação dada ao 60 da 9.069 seguiu o seguinte sentido: comprovação da regularidade fiscal com o objetivo de deferimento do PERC pode ser efetuada enquanto não for encerrada a discussão administrativa sobre o direito ao incentivo. Não deve persistir o indeferimento do PERC quando o contribuinte comprova sua regularidade fiscal através de certidão positiva ou positiva com efeito negativa válida na data da apresentação do recurso. Pontue-se que a apresentação de tal certidão de regularidade fiscal pelo recorrente foi omitida pelo acórdão recorrido, na medida em que afirma indevidamente não existir qualquer referência aos demais tributos administrados pela Receita Federal, o que, como já exposto no parágrafo anterior, não condiz com a realidade. O acórdão recorrido, desconsiderando a apresentação da certidão conjunta positiva com efeito negativo no recurso voluntário, justificou o indeferimento do recurso pela existência de pendências do sistema eletrônico da RFB. No entanto, novamente se equivoca o acórdão recorrido, demonstrando uma evidente contradição, uma vez que não há que se falar em existência de pendências impeditivas da regularidade fiscal, quando apresentada a certidão positiva com efeito negativo, que se presta exatamente à demonstração da regularidade fiscal. O recurso especial do contribuinte foi objeto do despacho de admissibilidade, que lhe deu seguimento. Por seu turno, a Fazenda Nacional apresentou contra-razões, pugnando pelo não conhecimento e subsidiariamente pelo desprovimento. Ocorre que a tese sustentada no paradigma é exatamente a mesma defendida no acórdão recorrido.
Com efeito, em ambos os processos, afirma-se que o contribuinte pode demonstrar sua regularidade fiscal em qualquer momento processual. Tanto é assim que a emenda do Acórdão 198.080, indicado como paradigma pelo contribuinte, é transcrita no voto condutor do acórdão recorrido como reforço às razões de decidir reduzidas. Observa-se que, no presente feito, o desprovimento do recurso voluntário se deu por não ter o contribuinte comprovado em qualquer momento processual sua regularidade fiscal, em que pese lhe tenham sido oferecidas diversas oportunidades para tanto. A comprovação pelo contribuinte da inexistência de débitos vencidos perante o fisco é condição indispensável para o gozo do benefício fiscal nos termos do artigo 60 da norma 1069 de 95. Vê-se, pois, em qualquer momento do processo administrativo, pode o contribuinte provar sua regularidade perante o fisco, a fim de ser deferido o PEC. Por outro lado, caso não demonstre ao longo do processo por documentos hábeis a quitação dos tributos, impõe seu indeferimento. É o relatório, não tem sustentação oral, vou para o voto. Então, aqui eu trago sempre o artigo 67. No caso dos autos, o despacho de admissibilidade deu seguimento à matéria, com suporte no acórdão 198.00080, como paradigma. O contribuinte, no intuito de demonstrar o dissídio jurisprudencial, apresentou os seguintes argumentos. No mencionado acórdão paradigma, concluiu-se que há um deslocamento do marco temporal para efeito de verificação da regularidade fiscal, admitindo-se novos momentos para o contribuinte comprovar o preenchimento do requisito legal, dando-se a ele a oportunidade de regularizar as pendências enquanto não esgotada a discussão administrativa sobre direito ao incentivo, inclusive caso haja apresentação de certidão negativa ou positiva, com efeito negativo, válida na data da apresentação do recurso. Assim, conforme é possível verificar na íntegra do referido acórdão, a interpretação dada aos 60 da 9.069 seguiu no seguinte sentido: a comprovação da regularidade fiscal com o objetivo de deferimento do PEC pode ser efetuada enquanto não for encerrada a discussão administrativa sobre direito ao incentivo. Não deve persistir o indeferimento do PEC quando o contribuinte comprova sua regularidade fiscal através de certidão negativa ou positiva com efeito negativo válida na data da apresentação do recurso. Com a devida vênia, no caso, os argumentos formulados e a interpretação conferida na legislação são convergentes com a decisão recorrida. Vejamos. De acordo com a recorrente e o paradigma indicado, é possível a comprovação da regularidade fiscal enquanto não esgotada a discussão no bojo do processo administrativo. E o pedido deve ser deferido quando comprovada a regularidade fiscal do contribuinte. A possibilidade de comprovação da regularidade fiscal no bojo do processo administrativo foi confirmada pelo acórdão recorrido. Tanto assim que o colegiado havia convertido o julgamento em diligência justamente para que fosse verificada a natureza das certidões apresentadas pelo contribuinte. Aliás, o acórdão expressamente consignou, já em sua ementa, o teor da súmula 37, que na redação vigente já autorizava a comprovação da regularidade em qualquer momento do processo administrativo. Então, está lá, eu já reproduzi acima, a concessão de incentivos fiscais relativos aos tributos e contribuições administrados pela Receita fica condicionada à comprovação pelo contribuinte de sua regularidade fiscal, uma vez existente delitos fiscais no momento do pedido, não se pode contrariar o que determina o 60 da 9.065 de 95. Aí, de novo, aqui transcreve-se a súmula 37. Não existe, pois, a meu ver, divergência entre o paradigma e o recorrido quanto a este ponto. O segundo argumento veiculado pela interessada, relacionado ao reconhecimento do benefício, quando comprovada a regularidade fiscal do contribuinte, também não revela divergência, pois essa premissa legal em nenhum momento foi questionada pelo recorrido. Com efeito, o recorrido negou o provimento ao recurso voluntário por entender que não houve efetiva comprovação de sua regularidade fiscal, como se pode depender dos fundamentos do voto condutor. Como o reconhecimento do PEC está diretamente relacionado à comprovação da regularidade fiscal da contribuinte para sanar quaisquer dúvidas quanto aos documentos acostados ao determinada destatou que a listagem indicada na resolução refere-se apenas a certidões negativas de débito da Previdência Social. Cumpre ressaltar que o pedido de revisão foi negado à recorrente, tendo em vista a falta de comprovação de sua regularidade fiscal. Entretanto, no curso do processo em questão, não há documentos que indiquem que os débitos constantes no extrato da Receita Federal estavam com exigibilidade suspensa no momento da utilização do incentivo fiscal. A solicitante juntou à sua manifestação de inconformidade contestação protocolada administrativamente dos processos fiscais em cobranças cadastrados no Profisc sobre os números tais, assim,
de 2 números aqui de processos enormes, bem como apresentou cópia dos embargos à execução, número 2004-61-82-043-2708, mencionando as seguintes inscrições em dívida: a 82-204-000-52-480, 80-604-0011-9258 e 80-704-00-30920, consideradas no extrato da Receita Federal como inscrições em cobrança na PGFN. Não trouxe comprovação da garantia da execução como forma de suspender a exigibilidade desses débitos nos termos da 6.830 de 80. Analisando os documentos acostados aos autos resultantes da diligência, verifiquei que se tratam de certidões negativas relativos a débitos previdenciários, não incluindo os tributos administrados pela Receita. Portanto, não restou provado que a recorrente estaria em situação regular perante o fisco quando da entrega da DIPJ 2013 no calendário 2002, momento em que foi manifestada a opção pela aplicação do FINOR. A simples leitura dos trechos acima transcritos demonstra a evidência que o fundamento para o desprovimento do recurso voluntário foi a não comprovação da regularidade fiscal do contribuinte, o que está alinhado no entendimento do paradigma, que também exige tal comprovação como requisito para o reconhecimento do benefício nos exatos termos da legislação de regência. Ainda existe, portanto, dissídio entre o acordo paradigma e o recorrido, razão pela qual não há como se conhecer do especial aviado. Em síntese, o paradigma indicado é convergente com a decisão recorrida, visto que ambos conferiram o artigo 160, da 969 de 95, igual à interpretação adotada em sintonia com a súmula CARF 37. Conclui-se, portanto, que não há como conhecer do especial apresentado pelo contribuinte ante o não preenchimento dos recursos, dos requisitos essenciais. Então, eu votei por não conhecer, tá, gente? É isso. Então, alguma dúvida ou podemos passar para o voto? Voto? Conselheiro André. Pois bem, acompanha a relatora, só uma observação aqui interessante, como cada processo tem uma história própria, né? Nesse aqui ficou evidenciado que havia um extrato genérico, né? Só que aqui o recorrido, o colegiado do recorrido, ele solicitou em diligência para que se discriminasse esse extrato, né? Esses débitos genéricos, né? Se discriminasse. E em tendo sido feita essa discriminação, ainda sim, né, mesmo tendo sido feita, mesmo tendo sido aí esclarecida aí para a parte aí essa oportunidade de se promover uma quitação para fazer esse benefício, isso não foi feito. Interessante, né, senhor presidente, que nós temos não só recorrido, voltou? Aqui nós temos não só, nós temos aqui convergente com a súmula 37, não só o recorrido, mas também o paradigma. O paradigma, o recorrido e o convergente com a súmula 37. Tá? Então, aí só uma observação que também caberia colocar aí uma aplicação também do parágrafo 3º do 67. Tá? Então, é como voto com a relatora. Lívia. Eu vou pedir Vênia aqui para abrir divergência. A gente tem uma diferença que é sutil, mas que é super importante. O recorrido exige que o contribuinte estivesse regular na data da entrega da DIPJ. Então, você pode comprovar a qualquer momento, mas você tem que comprovar referente àquela data. O recorrido diz isso, textualmente na conclusão dele. E o paradigma diz que o contribuinte pode estar regular a qualquer momento, comprovar a qualquer momento, referente a qualquer momento. Se ele me comprovar hoje que ele está regular, tanto a comprovação hoje é válida, quanto o fato de se referir a hoje é válido. E então, o paradigma diz isso, o recorrido diz, se me comprovar hoje é válida, mas você tem que falar lá daquela data. Então, acho que eles estão divergentes, a divergência está demonstrada a partir dessa sutileza. Então, por isso que eu entendo que tem sim divergência, inclusive eu acho que o recurso especial do contribuinte está querendo exatamente a aplicação da súmula na nova redação, porque ele quer que independente da data que tem recorrido, que é ocorrida a regularização, que você considere que eu estou regular, então, e que é diferente do recorrido que disse, não, você não me comprovou que na data da entrega da DIPJ você estava regular, então eu não vou dar provimento ao seu recurso.
Então, acho que a divergência, para mim, tá bem clara. Eu peço vênia para abrir a divergência. Conselheiro André quer falar. Vou dar a palavra ao conselheiro André. Pois não. Não, só para esclarecer, até a doutora Lívia aqui, realmente, eu, da leitura que fiz no recorrido, da interpretação que fiz uma outra leitura. Inclusive, da própria conclusão que ele coloca, apesar da redação, ela está um pouco... talvez ela pudesse ter sido uma redação um pouco mais clara, mas ela fala, não há comprovação da regularidade no momento de entrega, perfeito, mas aí ela depois ela registra lá na frente, mesmo que essa comprovação se desse em momento posterior à entrega. Me parece que é o caso que... Mas ele está se referindo à data que você entrega o documento, e não à data que o documento está se referindo, entendeu? Eu entendi. Só vamos ter condição só de levantar para a gente não tumultuar, porque isso né, a gente respeitar a gravação. Então, vamos lá, conselheiro André, conclui, depois a conselheira fala. Eu entendi todo o respeito, mas eu entendi de maneira diferente, né, até pela própria circunstância em que se deu todo o processo. Tanto que ela pede, o recorrido, ele antes se vale de uma diligência para poder se abrir esses débitos, né, e aí eu até oportunizar essa quitação desses débitos no decorrer da fase contenciosa. Então, assim, o próprio racional aqui, adotado pelo colegiado, ele permite, assim, o que ele demandou foi, nos termos colocados pela SUS, uma comprovação da quitação dos débitos referentes àquela data da entrega da declaração, como a gente fez aquela comparativa, 2010. Mas essa comprovação podendo ser feita no decorrer da fase contenciosa, né, em 2015, em 2016. Quer dizer, então, colocando números para deixar mais didático, fazendo um paralelo ali do que foi colocado. Né? Então, ela vai, pede uma diligência, abre os débitos, mostra para a parte, olha, o que está aberto, a parte, e aí não promove a quitação. Quer dizer, abriu-se, sim, uma oportunidade para a parte com essa quitação, então, por isso, eu entendi que o recorrido, diante de todo esse histórico, ele leva em consideração o racional colocado pela súmula. Eu reconheço que a conclusão, ela está um pouco confusa, né? Até ela leva uma certa, ela pode conduzir uma certa dúvida, mas considerando o histórico e lendo a frase ali, colocando aquilo, mesmo que essa se desse em momento posterior à entrega, eu entendo, tá? Que sim, que aqui realmente ele estaria convergente com o que está predicando na súmula. É só esse esclarecimento para a gente poder... Ok. Conselheiro Caio... Ok. Conselheiro Caio e depois conselheira Lívia, que estão inscritos aqui para falar. Conselheiro Caio, por favor. Doutor André, eu entendo o seu posicionamento. Pelo que eu entendi, você fez uma leitura macro e contextual de como se desenvolveu esse contencioso, mas, com devido respeito, eu acompanho o raciocínio inicialmente trazido pela doutora Lívia. Na leitura que eu estou fazendo desse acórdão, a única coisa que eu posso extrair com segurança, que foi o entendimento daquela turma, foi que na análise documental voltado para a data da entrega da DIPJ estava irregular. O resto eu entendo ser especulativo demais, doutor André, no sentido, não me dá tranquilidade, no sentido de que efetivamente foi dado ao contribuinte essa oportunidade temporal de comprovação de regularidade em diversos outros momentos, inclusive posterior ou mesmo anterior, né? Só pontuar que o contribuinte ele até traz nos documentos do recurso voluntário a certidão. E essa certidão, ela é ignorada pelo acórdão exatamente, isso não é uma omissão do acórdão necessariamente, porque para o acórdão é indiferente a certidão de, comprovei agora, tanto faz, você não comprovou que você estava regular lá em 2003, então para mim nem interessa, então acho que, por isso que talvez nem, assim, já adiantando minha posição aqui, não há uma omissão do acórdão, isso não é uma matéria que teria que ter sido objeto de embargos, por exemplo, por isso que eu vou considerar essa certidão, porque essa certidão é válida para mim, que estou entendendo que são dois critérios. Agora, para quem entende que tem comprovação em 2003, realmente essa certidão não vale nada e eu nem precisaria falar sobre ela. Então, mas se existe essa certidão, ele reitera essa certidão no recurso especial, inclusive, então ele tenta comprovar a regularidade em
vários momentos aqui, mas referente à data da certidão, né, e não a data lá do pedido. Agora a doutora Edeli está com a palavra. Eu queria só levantar uma questão para debate, que são as circunstâncias específicas desse paradigma. Os acórdãos comparados pela contribuinte são ambos de empresas do Grupo Itaú. A análise de débitos, a gente vê pelo relatório que ela foi muito semelhante, possivelmente ambas feitas pela DEINF São Paulo, e onde houve uma preocupação de identificação, em ambos os casos, dos débitos que poderiam existir no momento da entrega da DIPJ. Né? Os processos, o litígio, inclusive, ele é peculiar por isso, porque isso são providências que normalmente a gente não vê nos processos de PEC. Então, houve todo esse empenho. E o que acontece em relação ao paradigma, né, eu peço a atenção de vocês para esse aspecto aqui. No paradigma, o extrato, o incentivo havia sido deferido parcialmente. Então, o conselheiro Ferraz coloca aqui, olha, se fosse o caso de existência de débitos em aberto, não teria sido reconhecido nada. Então, ele vem colocar que essas objeções da fiscalização, elas surgem no momento da apreciação do PEC, né, elas não havia débitos pendentes no momento da opção pelo incentivo para se considerar esse indeferimento. Então, é fato novo, né, e isso já vai ser para ele uma justificativa suficiente para se dar provimento ao recurso voluntário, porque essa não era a objeção inicial para não reconhecimento do incentivo. Aí essa outra interpretação veio além disso, né? Mas aquela outra argumentação já era suficiente. Então, e nesse processo aqui, a justificativa vem, né, está exposta lá desde o indeferimento do PEC, reportando a folha 126 manual, 136 eletrônica, de que e não era débito apenas, né, era débitos encaminhados à PFN com pendência no CF Cobrança, processo em cobrança final no Profisc, né, e aí a DEINF vai e abre todas essas circunstâncias e coloca para o contribuinte, e ele não consegue demonstrar a regularidade desses débitos. Então, eu vejo aqui uma diferença significativa entre os processos, e eu queria compartilhar isso com vocês para o debate. Ok, então, doutora Lívia continua conhecendo o recurso, certo? A Tozelli, desculpa. Imagina. Pode falar. Eu estou chegando hoje aqui, você não... Não, eu já tinha falado seu nome, está gravado. É verdade. Aqui o que eu queria, na linha do Caco, até do Caio, até para fortalecer, o que tem de registro no processo, e aí você vê no acórdão, na parte da ementa, ele é categórico, falando que uma vez existente delitos fiscais no momento do pedido. E aí, ao longo do acórdão, é isso que me chamou a atenção, tem uma passagem pontual na folha 257, no curso do processo não há documentos que indiquem que os débitos constantes suscitados da estavam com a suspensa no momento da utilização. E aí, para mim foi péssima aqui, e aí é engraçado notar o que ele quis dizer na parte dispositiva, que o voto... me permite concluir que esse acórdão ele aplica a tese que já foi superada pela súmula, ou seja, a tese de que se o contribuinte não mostra a comprovação
no momento da entrega, no momento do exercício, não pode mais. Então, me parece, na linha da Lívia, que é caso de conhecer não vou votar agora. Olha só, gente, a Tainá quer falar. Fala, Tainá. Bom dia. A nossa conexão caiu, eu vou precisar reiniciar a gravação. 2 minutinhos antes. Então, eu vou dar um intervalo, Tainá, de 5 minutos. A gente interrompe aqui e a gente retorna, porque só o conselheiro André, por enquanto, votou e a conselheira Lívia. Então, vou deixar aqui consignado